Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e venho com mais uma cachimbada de conhecimento para apresentar a vocês mais um pouco da filosofia antiga. Gostaria antes de desejar a todos um próspero e feliz ano novo, já que esse é o primeiro vídeo de 2022, o primeiro de muitos que virão. Também gostaria de agradecer sempre a vocês, meus inscritos e os visitantes desse canal. Se gostar do vídeo, curta e se quiser se aprofundar mais, quiser ter toda semana vídeos sobre filosofia, sobre história e sobre os livros-jogos, que eu gosto muito, acho um excelente hobby, por favor, inscreva-se no canal, não vai lhe custar absolutamente nada. Bom, então vamos à aula de hoje. Hoje vamos falar dos atomistas, a filosofia dos átomos. Vamos ver a vida e a obra de Leucipo e Demócrito. Leucipo, ele foi um filósofo grego que nasceu na cidade de Mileto, lá quase finalzinho do século VI a.C. De lá ele viajou para a Itália, viajou para Eleia, onde teve contato com a filosofia de Parmênides, e de lá ele foi para a Abdera. Abdera é uma cidade grega onde ele fundou uma escola, onde gerou frutos e muitos discípulos. Acredita-se que ele tenha escrito muitos livros, onde criou a tese dos átomos. Mas os seus livros desapareceram ao longo da história, não restou sequer fragmentos de sua obra. Alguns historiadores, inclusive, acreditam que ele nunca existiu, que Leucipo foi uma lenda. Mas, apesar de tudo, a sua escola gerou muitos alunos, e um desses alunos foi Demócrito. Demócrito foi seu melhor discípulo e ele deu desenvolvimento à teoria atomista. Ele deu profundidade à tese elaborada por seu mestre. E após sua morte, o Demócrito passou a divulgar essa teoria por toda a Grécia. Ele era conhecido como o filósofo que ri, porque ele ria bastante, né? Ele era muito agradável, era uma pessoa que tinha uma audiência fantástica, era bem famoso na Grécia, né? Ele devia ser um cara bem bonachão, né? Uma pessoa que ria bastante, mas ele faleceu, ok? Faleceu, mas deixou alguns livros que infelizmente só alguns fragmentos chegaram até nós. Nestes fragmentos, ele aprofunda a teoria dos átomos, que eu vou falar daqui a pouco. Também aborda ética, fala sobre alma, fala sobre deuses, ok? E, de qualquer maneira, Demócrito, junto com seu mestre Leucipo, vão ser um dos principais representantes aí daquele grupo de filósofos conhecidos como os pré-socráticos. Aliás, eles vão ser um dos últimos, né, praticamente. Sócrates já era praticamente contemporâneo aí nesse período e já teria sucesso em dar início ao que realmente seria a filosofia como nós conhecemos, a busca da verdade e da virtude. Bom, mas as ideias dos pré-socráticos e também de Demócrito e Leucipo vão ser fundamentais para o desenvolvimento da filosofia e também para o desenvolvimento da ciência. Sim, porque quem nunca ouviu falar dos átomos nas aulas de química, né? Mas essa descoberta é muito mais antiga do que a ciência moderna pressupõe. Lá no século V a.C., Leucipo e Demócrito já haviam falado bastante sobre os átomos. Mas o que isso aborda? Bom, primeiramente, Leucipo
e Demócrito, eles são normalmente falados juntos, até porque eles falam da mesma teoria, e a gente não sabe exatamente qual é o pensamento original a Demócrito e qual era o original ao Leucipo, né? Então, normalmente, eles são falados juntos. A primeira coisa que se tem que notar é que, para ambos, havia a impossibilidade do não ser. O não ser é impossível. E o nascer das coisas, como é que as coisas surgem? Elas surgem a partir de um agregar-se de coisas que são. Ou seja, átomos que se juntam, que se unem e dão origem aos seres. E o morrer é o desagregar-se, ou melhor, o separar-se delas. Tudo aquilo que morre ou desaparece, na verdade, são os átomos que estão se separando, se desagregando, ok? E o que são os átomos? Os átomos seriam as menores partículas que se tem conhecimento. Eles são infinitos, mas são corpos, né? Inúmeros corpos, invisíveis a olho nu, por serem muito pequenos e por terem um volume quase que irrisório, ok? Então, os átomos são infinitas partículas que se juntam para dar origem às coisas e se separam para dar desaparecimento a elas, ok? Esses corpos são indivisíveis. Esse é o segundo ponto. Isso significa que os átomos, eles não podem ser divididos ao meio. Inclusive, a palavra átomo significa justamente isso, o não divisível. Então, todas as coisas são compostas de átomos. Por exemplo, este cachimbo é formado por um grupo infinito de átomos que se juntaram para formar o cachimbo, ainda que ele tenha sido fabricado artificialmente, né, por mãos humanas. Mas, se você partir o cachimbo ao meio, ele vai ficar dividido em duas partes. Se dividir as suas partes, ele vai se dividir em 4 partes. E se você ficar fazendo isso por um número X de vezes, vai chegar um momento em que você não terá mais como dividir as partículas desse cachimbo. Porque você vai chegar ao átomo, que é indivisível. E é a menor partícula que existe na natureza. Hoje em dia, a ciência moderna já consegue dividir o átomo, ok? Mas essa descoberta só foi feita ali muito recentemente, né? Tem menos de 100 anos, ok? Os átomos são ingeráveis, são indestrutíveis e são imutáveis. Ou seja, eles são apenas aquilo que é e todas as coisas são formadas pelo agrupar-se desses átomos, certo? Agora, ele acredita que todos esses átomos eles fazem parte de um único ser, que ele vai chamar de o um ser, ou ser um. E esse ser único nessas partículas seriam aí basicamente moléculas desse grande ser, né? Enfim, é o que dá para se entender nesses fragmentos dele. Agora, o átomo em si, ele tem forma, tá? Ele não é uma simples partícula, eles têm formas, eles têm figuras, eles possuem ordem e possuem posições. E esses átomos, eles vão se unindo buscando átomos parecidos com eles, tá? Então eles não se juntam com átomos separados ou diferentes deles. Eles normalmente buscam átomos que tenham a mesma ordem, que tenham o mesmo peso, a mesma particularidade, a mesma forma, certo? Segundo Demócrito, o átomo é a forma visível do intelecto. Ele não pode ser visto por nossas sensações, ok? Ele não é perceptível aos sentidos, mas ele é visível pelo intelecto. Você só consegue visualizar ou imaginar o átomo pensando, né, por meio da razão humana. Agora, o átomo, ele para existir precisa do vazio, e esse é outro ponto importante. Segundo Leucipo e Demócrito, o vazio é fundamental para a existência do átomo, porque se não existisse o vazio, você
ficaria preso num quarto. Imagine um quarto com objetos até o teto. Você estaria preso naquele quarto e não conseguiria nem se mexer. Então, para que haja o átomo, é necessário a existência do vazio, tá? Então, o vazio é necessário, assim como o cheio. Sem o vazio, os átomos formas não poderiam diferenciar-se e sequer mover-se. Átomos, vazio e movimento são a explicação de todas as coisas. E o que está fora disso? O que está fora disso, para Leucipo e Demócrito, é apenas opinião. A verdade é dada pelos átomos, que se diversificam entre si somente pelas diferentes determinações geométricas e mecânicas que eles possuem. Ok? Então, a outra teoria interessante do Demócrito é que, como os átomos são infinitos, também é infinito os mundos que deles se derivam, tá? Ou seja, já que existem infinitas possibilidades de átomos, infinitas combinações, também há infinitos mundos. E esse mundo não seria o único, né? Muito bem. Agora, e esse seria, assim, o principal, o pensamento, né? A principal ideia da escola atomista é essa. A explicação da origem das coisas por meio dos átomos. Mas eles deram explicações sobre o homem e também falaram alguma coisa sobre ética. Vamos ver? Primeiramente sobre o homem. A alma é mortal e ela é feita de uma natureza ígnea, ou seja, parecida com o mesmo elemento do fogo. E essa alma morre junto com o homem. Então eles não acreditam que a alma iria para outro mundo. A alma morre com o homem. Há apenas os átomos e fora delas há apenas aparências, átomos, vazio e movimento. Ou seja, o que não for átomo, vazio e movimento é aparência, tá? Portanto, aqui no mesmo fragmento que ele escreve, ele diz assim, Demócrito: opinião, o frio; opinião, o calor; verdade, os átomos e o vazio. Ok? Outro ponto é que eles elaboraram um princípio aí do que seria uma teoria do conhecimento, ou seja, relativismo. Para eles não havia uma verdade única. Cada pessoa fazia sua própria verdade. O que era verdadeiro para uma pessoa, isso seria a verdade dela e você não poderia fazer nada para mudar. Então, o verdadeiro era de acordo aí com a visão de cada pessoa, ok? Eles também, Demócrito e Leucipo, prezavam mais para o agnosticismo, ou seja, eles não acreditavam que os deuses não podiam existir, mas eles também não acreditavam na sua existência. Eles achavam que não podia se estabelecer uma verdade sobre os deuses. Inclusive, num dos fragmentos, Demócrito diz: os deuses são efeito da imaginação, da credulidade popular perante os fenômenos da natureza. Forte, né? Não à toa que o pensamento dele vai influenciar autores como Epicuro, né? Que era prezava também bastante pelo agnosticismo, e até mesmo Marx. Okay? E sobre ética? Vamos finalizar então falando sobre o pensamento ético. Bom, em ética, o homem deve fugir do temor, do medo, principalmente do medo da morte, e se reencontrar na felicidade. Isso vai servir como base aí da teoria de Epicuro. Epicuro dizia que o homem tinha que abandonar esse medo, né, e buscar a felicidade, mas Demócrito já dizia isso bem antes. A virtude é feita de calma, de moderação e de frugalidade nos prazeres. Então, você não pode buscar o exagero, você não pode buscar o excesso, não pode fazer as coisas com raiva. A virtude, segundo Demócrito, era baseada no bem pensar, no bem falar e no fazer o que convém. Ok? Bom,
Aí fica a última pergunta. Demócrito era um racionalista? Era um homem que buscou a razão em toda a sua vida? Fica a pergunta. Será que um homem que diz que a verdade está no abismo, que a verdade está na aparência de cada pessoa, em como cada pessoa enxerga a verdade, será que ele era realmente um racionalista? Será que ele estava realmente buscando a razão? Não sabemos. Mas, de qualquer maneira, embora não concorde tanto com a parte ética e moral de Demócrito, precisamos reconhecer sim que a filosofia dos átomos foi um grande passo para a ciência e também deu os primeiros fundamentos para os estudos da química moderna. Meus caros, fico por aqui. Fiquem com Deus. Tenham todos um ótimo 2022 e até o próximo Cachimbo Filosofal. Tchau, tchau.